Graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Meus queridos, eu pensando nesse texto hoje à tarde, eu fiquei assim, me vendo na situação de Josué. Me vendo no lugar dele. E eu pensando, eu não queria estar no lugar dele. A situação de Josué aqui não é simples, não é fácil, não é fácil, é complicada. E por que é complicado? Porque, queridos, Moisés foi talvez o maior líder da história depois de Jesus. É um líder admirável por todo mundo que estuda a Bíblia, que estuda as histórias. Simplesmente admirável, repito, na sua autoridade, na sua sabedoria, na habilidade de condução de um povo, de um grande povo, que não é simples, que não é fácil. Lidar com cabeças diversas, com pensamentos diversos. Como se diz popularmente, lidar com gente não é fácil. E ele se destacou como esse grande líder. E Josué andava com ele. Josué estava próximo dele. Josué vivenciava isso. Josué via isso, presenciava isso.
E agora, de repente, ele se depara com o próprio Deus, dizendo: olha, o teu líder, teu grande líder, o líder desse povo, meu servo Moisés, morreu. O negócio agora é contigo. Oh, meus irmãos, repito, não dá para aspirar estar no lugar de Josué. Se bem que é tanta gente que aspira isso, principalmente nos dias atuais, aspira pujança, status, e acha que isso dá status, dá nome, dá popularidade, mas, seriamente falando, como servo falando, não dá para aspirar estar no lugar de Moisés. E Josué teria de estar no lugar de Moisés. Eu não queria estar no lugar de Josué nessa circunstância. Muito difícil. Mas, meus queridos, diante desse quadro de dificuldade agora, de grande tamanha responsabilidade, de conduzir esse povo, de dar continuidade a esse processo de condução do povo à terra prometida, diante desse quadro, Deus, como onisciente, sabedor da situação e conhecedor do coração e das limitações de Josué, então ele diz: agora o negócio é contigo, esforça-te. Olha como diz o texto. Veja a força da expressão. Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes. Veja bem um detalhe. Não tu mandei eu? Queridos, Deus não estava dando uma orientação para Josué. Deus não estava dando uma sugestão para Josué. Deus não estava dando uma mera instrução para Josué. Deus estava dando uma ordenança para Josué. Esforça-te, é uma ordenança de Deus a Josué, é uma ordem de Deus para Josué. Repito, diante do quadro da dificuldade, da luta, do peso, da responsabilidade que agora recairia sobre ele, uma ordem: esforça-te. Queridos, esforçar é tirar uma força de onde ela não existe mais. Esforçar é como que lutar não com as minhas próprias forças mais, porque eu nem as tenho, mas é lutar com as forças de outrem, de um terceiro. Significa que Josué, ele teria que lutar com as forças não dele, teria que batalhar com as forças não dele, teria que trabalhar com as forças não dele, mas com as forças do próprio Deus, do Espírito de Deus.
Josué teria que tirar forças, não dele mais, mas de outrem, seria de Deus. Mas, meus queridos, é bonito pensar isso de Josué, mas talvez não acrescentasse tanto se nós ficássemos apenas na historicidade. Josué recebeu uma grande missão, ser o sucessor de um líder histórico, de um dos maiores líderes da história da humanidade. E ele teria que tirar forças de onde não tinha, forças de outrem, de uma outra pessoa, no caso, seria do próprio Deus. É bonito isso, revela conhecimento isso, revela, repito, conhecimento histórico, dá até um certo status, mas a gente precisa aterrissar essa mensagem, fazer que esse avião se aterrize em nós, na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, em nós, no aeroporto da nossa vida, porque existem muitos momentos da nossa vida, da nossa existência, onde precisamos ouvir essa palavra, não de sugestão, mas de ordem de Deus. Esforça-te, tire força de onde não existe, lute com as forças de outrem, mas lute. Só essa semana nós tivemos 2 grandes testemunhos nessa igreja. 2 grandes testemunhos de pedidos de oração. Um foi no culto de quarta-feira e outro foi no grupo internacional de oração que nós temos. Um foi com talvez os dois, né, com muita emergência, e eu não tenho conhecimento com tanta profundidade, mas o outro sim, com muita urgência para interceder por uma pessoa que havia anunciado que ia tirar a sua própria vida. Ela não tinha mais forças para lutar. E naquele momento, imediatamente, eu passei para o grupo de intercessão. É óbvio que não são todos que conseguem ler imediatamente, mas muitos leem. Podem até estar no ambiente de trabalho e até no momento em que não tenha tanta disponibilidade de tempo e até contexto para largar tudo e dobrar os seus joelhos, mas oram em espírito e em verdade, na mente intercedem e tem o mesmo efeito. E intercederam por essa vida. E eu disse para a pessoa: olha, eu quero notícias tão logo tiver, eu preciso, porque tem muitos intercessores que levam muito a sério e querem notícia. E a pessoa me passou, dentro de pouco tempo, não apenas uma notícia da pessoa, mas um áudio da própria pessoa, que ela já estava bem e havia tirado da cabeça a ideia de lhe fazer um próprio mal. E um outro grande testemunho foi daqui de quarta-feira também. Coisa linda, maravilhosa, maravilhosa, de uma pessoa que estava no mesmo estado.
Essas duas pessoas, dentre diversas outras que acontecem constantemente, regularmente, elas não têm mais forças delas próprias. Elas precisam lutar com as forças dos outros, buscar força de onde ela não conhece, que não é ela, que não está nela. E às vezes nós representamos o veículo dessa força. O intercessor representa o veículo dessa força de Deus, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E olha, meus queridos, numa estatística, segundo tudo indica, recente, diz que 15% das pessoas são candidatas a adoecerem de depressão. 20% dessas pessoas que adoecem de depressão se matam, 20%. E 80% delas têm possibilidade de se curarem se elas buscarem solução, buscarem recursos, buscarem cura. E buscar aonde? Se elas não têm nenhuma força, buscar força em outros, lutarem com as forças dos outros. Existem momentos na nossa vida que nós não temos mais força, mas nós precisamos ouvir a ordem de Deus: esforça-te, busque força, não tem mais, busque de mim, peça socorro, peça ajuda, diga, ore por mim, faça como essa mulher fez, ore por mim que estou a ponto de tirar a minha própria vida, me socorra, me ajuda. E essa pessoa entra em contato comigo, ore, eu peço oração por uma vida assim, que anunciou que vai se matar. Imediatamente somos canais, veículos da força de Deus para socorrer outros. Josué precisava esforçar-se, lutar com uma força que não era dele, era a força do próprio Deus. E ele mesmo diz: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo também. Tipo assim, não vai ser você, como também não seria com Moisés. Não vai ser você, não foi Moisés. Sou eu, por meio de você. Esforça-te. É uma palavra de ordem. É o meu marido, não dou conta mais, esforça-te. É o meu filho, não dou conta mais, esforça-te. É o meu trabalho, esforça-te. É a minha própria enfermidade, esforça-te. É um abarrotamento de problemas, esforça-te. Mas eu não tenho mais força, esforça-te. Lute com a força que não é sua, lute com a força de outrem, lute com a minha força, mas busque essa força. Mas, meus queridos, às vezes, um segundo entendimento nesse texto, às vezes, nós pensamos que o nosso problema é maior do que o de todo mundo.
nós não paramos para refletir que pode ser diferente, que não é bem assim. Às vezes eu estou até querendo o socorro de alguém e reclamo e murmuro, porque esse alguém não me socorre. Mas às vezes esse alguém está numa situação pior do que a minha. Mas eu censuro essa pessoa que não me socorre. Eu condeno essa pessoa que não me socorre. Repito, mas é possível que essa outra pessoa de quem eu espero socorro esteja numa situação pior do que a minha. Meus queridos, a tendência nossa, muitas vezes, não é de buscar socorro. Às vezes é de fugir, de esconder. Isso é terrível, perigosíssimo, perigosíssimo. Todo mundo sabe que tem um problema sério, mas se esconde, foge, é perigosíssimo. Sabe por que é perigoso, queridos? Porque se já perdeu as forças para lutar, pode chegar a um nível que a única força que vai restar é a força da desistência de tudo. É a força para se jogar de um prédio abaixo. É a força para dar um tiro no ouvido. É a força para fazer algum nível de besteira, de bobagem, consigo mesmo ou com outra pessoa. Precisamos pedir ajuda, pedir socorro, porque esforçar é lutar com a força de outrem. Por favor, me socorra, eu não aguento mais. Não aguento mais. Mas eu preciso ter a consciência de que o meu problema pode não ser maior do que o problema dos outros. Tem gente que pode estar pior do que eu. Moisés, queridos, teve de atravessar um mar. Josué teria de atravessar um rio. O Senhor deu ordem para ele atravessar o rio. Mas Moisés teve de atravessar um mar. Às vezes eu estou reclamando do meu riachinho, quando as pessoas estão tendo de atravessar um mar. Às vezes estou numa enxurradinha de problemas, quando o meu amigo, meu irmão, está se debatendo, tentando atravessar a nado o mar de problemas. Por isso a gente não deve estar murmurando, reclamando, recriminando, condenando as pessoas por elas não estarem nos socorrendo. A gente às vezes não sabe do que está passando com ela. Tem gente que se aborrece dentro da igreja mesmo, simplesmente porque fulano de tal passou por mim e não falou. Fica aborrecido um dia, 2, 3, uma semana. Já contei aqui para uns irmãos, uma vez num encontro de libertação, a liderança designou que nós orássemos em grupo. E ficou no meu grupo um rapaz que na hora de orar, ele disse: olha, antes de orar, eu queria falar uma coisa. Eu queria pedir perdão para o pastor Valmir, porque há um ano atrás, nós estávamos numa igreja tal, e ele passou por mim e não falou comigo, e eu estava magoado com ele. Há um ano, eu nem sabia disso. Eu nem sabia disso.
Nem era problema meu, não sei nem o que era, distração, multidão, sei lá o que foi. Um ano, guardando isso no coração. Nós devemos levar a vida mais simples, mais fácil. O maior nível de compreensão. Algum motivo tem. Algum motivo tem. Então, meus queridos, pensemos que a coisa talvez não seja exatamente como nós descrevemos a nosso próprio respeito. De repente, eu acho que estou atravessando o mar, quando é apenas um riacho, diante do mar que o meu irmão está atravessando. E pensando, queridos, assim, no meu histórico ministerial, quando a gente começou lá em Ceilândia, não tendo dinheiro para pagar o aluguel se aproximando, o vencimento aproximando. Ficamos um ano lá, viemos para cá, nos reuníamos ali onde hoje é a quadra, na lama, com tenda. Me lembro que quando dava um vento forte, transformava aquela tenda em tiras, literalmente em tiras, e jogava tudo no chão. Transportava assentos, bancos, cadeiras, depois voltava tudo de novo ali para trás. Nós temos essas instalações hoje, temos esse templo, temos o templo da criança, temos salas, temos salão social, salão dos jovens, temos uma estrutura. Josué, ele pegou a coisa já um pouco andada. Ele tinha que atravessar só um riozinho. Atravessamos o mar. O Josué que for me suceder não terá de atravessar esse mar que eu atravessei, vai ser um pouco mais simples, um pouco mais fácil. Não nos esqueçamos, igreja. Não nos esqueçamos. Entendamos, tem gente pior do que você. Mas não se preocupa, Deus sempre amou alguém como você. Deus sempre amou alguém como a mim. Está faltando alguma coisa? Possivelmente. As coisas estão regradíssimas. Possivelmente. Mas tem pessoas que nem regradas têm. Está faltando quase tudo. Paga aluguel? Paga, mas paga. Mas tem gente que está na rua. Tem algum problema de enfermidade? Tem, mas está aqui. Tem outro que está entubado. De repente, o nosso problema não é um mar, é só um riacho. Outros estão atravessando mares de problemas. Pensemos nisso. Pensemos nisso. Mas a ordem continua sendo a mesma. Não desanime, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Esforça-te e tem de bom ânimo. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Não te desampararei. Eu só peço uma coisa, Josué: não aparte de ti o livro da lei, a palavra
porque é por ela que você será instruído. Em tudo você será instruído por ela. Só isso que eu peço. Não canse de me buscar, só isso. E por último, igreja, fico pensando, por que foi Josué o escolhido sucessor de Moisés? Por que foi ele? Foi aleatoriamente? Não. Foi pego a laço? Não. Foi no sorteio? Não. Em primeiro lugar, queridos, porque Josué era servo de Moisés. Ele servia Moisés. Ele estava lado a lado com Moisés. Ele se submetia à liderança de Moisés. Ele não era um afrontador de Moisés, ele era um líder, aliás, um liderado de Moisés. Ele sabia se submeter à autoridade de liderança. Não há nenhum registro de afronta de Josué a Moisés. O que se deduz é exatamente o contrário. É alguém que sabia dizer para o seu líder: sim, senhor, eis-me aqui, estou à tua disposição. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Já passaram por aqui, por esse púlpito, alguns homens em quem, não sei se ingenuamente ou romanticamente, eu pensava em seres meus sucessores. Mas eu sei hoje, pensando em Josué e Moisés, eu sei hoje porque eles não foram escolhidos para isso, porque na minha ausência eles eram outras pessoas. Na minha ausência, nesse lugar, eles não submetiam à liderança deles. Por isso Deus não os escolheu. Eles não eram servos, eles queriam ser senhores. Muitos deles, é claro que eu não estou me referindo a todos, mas alguns deles. Josué era servo de Moisés. Segundo, Josué era servo de Deus. Ele nem se punha na posição de senhor, de líder sendo liderado, e nem se punha na condição de desobediente, de afrontador aos ditames, às orientações, às diretrizes do próprio Deus. Josué sempre buscava Deus, a pessoa de Deus. Estava dobrado à pessoa de Deus. E uma das grandes evidências de que ele se submetia à pessoa de Deus é que ele acreditou
acreditou na promessa de Deus feita a Israel, na pessoa de Moisés, que daria a terra prometida. Ele sempre creu, sempre acreditou. E o fechamento de que ele era esse servo de Deus e que acreditou na promessa de Deus e estava disposto a submeter às diretrizes de Deus. E só ele, Josué e quem? Calebe conseguiram entrar. Ele era um servo de Moisés. Não foi qualquer um aleatoriamente. Deixa eu ver. Aquele lá. Não. Vamos fazer uma votação aqui. Não. Foi escolhido pelo Senhor. Mas havia critérios. Haviam prerrogativas para Deus escolhê-lo como sucessor de Moisés. Haviam prerrogativas. A tarefa não era simples, não era fácil, era difícil. O peso da responsabilidade era muito grande, mas também era de altíssimo privilégio. Ser pastor é fácil? Não é. Mas é de altíssimo privilégio. Ser um líder na obra de Deus é fácil? Não é. Mas é de altíssimo privilégio. Desafio é grande? É. Mas é de grande privilégio. Mas para estarmos inseridos, queridos, nesse privilégio, nós precisamos ter prerrogativas. Fique em pé em nome de Jesus. Não sei por que o pastor não deixa eu fazer isso, me coloca para fazer aquilo, não me coloca para fazer aquilo outro, e não sei o que é isso, aquilo outro. Não fale isso comigo. Não fale isso com o pastor. Deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Fale com Deus. Fale com o dono da obra. É Ele quem manda, é Ele quem direciona, é Ele quem faz, é Ele quem escolhe os Josués para dar. Qual é o tema do acampamento? Para dar constância à obra dele, continuidade à obra dele, prosseguimento à obra dele. É ele quem escolhe. Nós vamos estar orando agora, queridos. E eu quero fazer esse fechamento, essa aplicação, com a palavra de início. Esforça-te, tem bom ânimo. É uma palavra de ordem. E toda ordem espera cumprimento. E toda desobediência a uma ordem implica no pecado de desobediência. Então, se está difícil, não tem mais força em si mesmo, nem sequer para orar, esforça-te, busque força onde não há força.
busca onde não há, eu não tenho mais, mas eu tenho pelo menos para dizer: socorre-me. Irmã, me ajude, irmão, me ajude, pastor, me ajude, ore por mim, por favor, ore por mim, não estou aguentando mais, ore por mim. Reúna as forças, o restinho que existe, pelo menos para pedir socorro. Não se esconda, não fuja, porque a consequência pode ser drástica. Pode ser drástica. Queridos, coisas acontecem onde a gente nunca, jamais imaginou que um dia pudesse acontecer, e a gente fica perplexo. Só para encerrar, eu fui pregar um certo tempo no aniversário de uma igreja, por sinal, grande, rica. A impressão da riqueza daquela igreja era que ali não tinha ninguém pobre. Parece que não, realmente, porque alguém perguntou: vem cá, tem gente pobre nessa igreja? E o pastor falou: olha, pobre, não conheço, não tem. Tanto grande numericamente, quanto rica. Mas uma igreja abençoada, não era uma igreja de farsa, rica, enriquecida, não me falta nada. Não era essa. Não era essa a igreja. Mas uma igreja saudável, experimentando a presença de Deus, que eu vi crescendo. E um pastor dessa igreja, eu conheci só de ouvir falar, conhecia muito bem o pastor titular. E ele me comunica, dizendo: Valmir, fulano de tal, pastor fulano de tal, se matou. Oh, queridos, se ele tivesse dito: por favor, me socorra, não aguento enfrentar isso, ele poderia dizer assim: olha, eu matei alguém, eu estuprei, eu assaltei, qualquer coisa, e não estou aguentando administrar isso. A vergonha, o escândalo vai ser muito grande, mas me socorra. Isso não teria acontecido. Eu não estou dizendo o que foi que ele fez, que eu nem sei. Mas ele poderia ter dito isso para alguém, alarmado, gritado. Então, meu querido, em nome de Jesus, esforça-te significa lute com uma força que não é sua, busque de quem tem, reúne o restinho que tem em você, só para gritar, socorra-me, como cego, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pelo menos isso. E eu vou dizer mais uma coisa para a igreja: se isso tudo que eu estou falando aqui, e de quem está me vendo pela live, não é o seu caso, mas há uma grande possibilidade de em algum momento ter alguém assim do seu lado. E pasme, pode ser dentro da própria casa, pode ser no trabalho, pode ser na rua. Isso é histórico, não é lucubração mental, não. Isso é histórico, isso é fato. Então socorra, ajude, peça oração. Diga: me ajude em oração, e muitas vidas serão salvas. Muitas vidas serão salvas. Eu
quero convidar os intercessores para estarem à frente. Aqui, não vou chamar ninguém à frente hoje, mas os intercessores, nós estaremos orando, estendendo as nossas mãos por pessoas, sejam presentes aqui, pessoas que possam não estar aqui, pessoas que vocês conhecem e que vocês podem apresentar ao Senhor agora. Nós vamos fazer essa corrente, por assim dizer, de intercessão por essas vidas. Nós não sabemos onde elas estão, mas Deus sabe, Deus sabe. Vamos levantar esse clamor agora por essas vidas. E nós vamos levantar esse clamor por quê? Porque nós cremos que Deus vai atender essas orações. Nós cremos nisso, por isso é que oramos. Os intercessores estendam as mãos e vamos orar. Deus, nós oramos pelas vidas, estando ou não aqui presentes, Senhor, mas que estão desesperadamente necessitadas de uma intervenção do Senhor, de uma força do Senhor, agora, nesse momento. Deus, no nome de Jesus, envia lá um anjo para evitar essa pessoa de fazer uma bobagem, uma besteira, de se desesperar. Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, faça isso, meu Deus, socorra essas vidas agora. Que essas vidas agora recebam uma força poderosa do Espírito Santo do Senhor, consolando, confortando, animando, fazendo elas adquirirem forças que não estão nelas, mas que estão no Senhor, na força do Teu poder, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia.